Boa noite a todos. Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos dando início a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Você que está chegando aí, dê o seu joinha, curta e compartilhe a nossa live. Nos ajude a divulgar esse trabalho que tem sido de grande edificação para muitas pessoas. Muitas vidas têm sido alcançadas através da palavra do Senhor que aqui tem sido ministrada, através desse canal no Facebook, no YouTube, no Instagram. Nos ajude a propagar a palavra do Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos garante a vida eterna, a salvação. Amém? Quem está conosco aí, Maiara? Temos a Luciana Silva, o Pedro Luiz, a Maria, a Lúcia, a pastora Maria. Saudade de vocês, mamãe e papai, já estão aí. A Rosana, o Cícero, todos muito bem-vindos. Mais alguém? Luciana, já falei. O Adilson, a Vera, o Paulo, a Luciana Claudino, o Nininho. Parabéns, Nininho, felicidades aí pelo seu aniversário. Depois da live a gente fala um pouquinho. A Clélia, o Vinícius, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Seja bem-vinda, Rosana. Vamos lá, Shel. Graça e paz, meu amado, minha amada. É um prazer mais uma vez estarmos na casa do Senhor, reunidos num só propósito de louvar, engrandecer e bendizer ao nome dEle. Que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Então nunca desista e nunca deixe de acreditar. O nosso Senhor, Ele já fez todo o sacrifício, todo o preço já foi pago para que tivéssemos uma vida e uma vida de redenção. Então cabe a mim, cabe a você aceitarmos a esse sacrifício e vivermos por intermédio dEle. Então que a sua caminhada seja sempre com Cristo, sempre com a presença gloriosa do Espírito Santo marcando a sua vida, que em todo tempo, em todo momento, Ele possa ser o centro da sua busca. Que tudo que você precisar, olhando para a direita ou para a esquerda, enfrentando um problema, uma adversidade, que Ele seja a sua busca certa. Você não recorra ao homem ou a quem você tem como confiança, recorra sempre a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele sabe do nosso amanhã. E muitas vezes é isso que nós erramos, é nisso que nós falhamos, porque nós precisamos de ajuda, nós necessitamos de um socorro e nós ouvimos quem não devemos ouvir, sem antes consultar o nosso Deus, sem antes nos orientarmos a Ele, porque Ele já preparou toda a nossa trajetória, toda a nossa vida já está descrita por Ele. Então eu tenho a certeza que Ele é fiel, que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é aquilo que você precisa, na medida certa, no tamanho exato, na porção que você precisa para viver. Amém? Curve sua cabeça, eleve os seus pensamentos a Deus e ore juntamente conosco. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo de Deus, amado de nossas almas, o socorro presente no momento da angústia, o guarda fiel do seu povo, aquele que era ontem, que permanece hoje e será para todos sempre, o amado de nossas almas, o desejado das nações. Nós queremos te render graças, honra e glória, porque nós não somos nada, nós não somos, ó Pai, nada sem a Tua presença, nada, Pai, sem o Teu constante amor.
Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei, que o Senhor domina, que o Senhor está acima de todos os nomes, que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, advogado fiel, justo, juiz e aquele que morreu na cruz para ser o remidor, para nos perdoar de nossos pecados e para sarar as nossas feridas. E por isso nós estamos aqui nessa pequena parcela, nesse momento, ó Pai, tão curto de tempo, para engrandecer ao Teu nome, para engrandecer a Ti e para ser grato pelo livramento da vida, pelo dom gratuito, Pai, que constantemente o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós abençoamos esse ministério, nós abençoamos, ó Pai, essas pessoas que estão assistindo ou que assistirão futuramente, que em todas as coisas o Seu nome venha a ser glorificado, que em todas as coisas o Senhor possa ser adorado e reverenciado para todos sempre. Amém. O Senhor é grande, o Senhor é justo, por isso nós estamos alegres. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declare na sua casa: Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és
independente do vale, independente da cova ou da fornalha que muitas vezes somos colocados à prova. Em teus braços encontramos refúgio e refrigério. Em teus braços somos acolhidos e abraçados com fraternal, com incondicional amor. Que você sinta a presença do Senhor sobre a tua casa. Que o amor dele exale sobre todos os cômodos. E que a presença dele seja real, seja vivida, seja sentida. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas
Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. E nós clamamos, nós louvamos, engrandecemos ao teu nome. O Senhor estava no princípio de todas as coisas e Ele está hoje em nossos dias, acalentando nossas almas, trabalhando por meio de nós e sobre cada um de nós. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Eu quero fazer uns agradecimentos, passar alguns recados da nossa igreja. As nossas atividades, para você que está nos vendo hoje pela primeira vez, ela está sendo nos nossos dias de culto, quarta, sexta e domingo, às 20 horas, transmitido aí pelo Facebook. E logo depois, nós deixamos esse vídeo arquivado, salvo lá no YouTube, na nossa página, assim como está descrito aqui em cima. Então, se você puder, nos auxilie curtindo, compartilhando, acessando essas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, Facebook, e curtindo as nossas páginas, se inscrevendo, para que quando fizermos novas publicações, novas postagens, você consiga acessar, você consiga ser notificado. Hoje, em especial, deixamos um abraço ao Carmine, a sua irmã Carla também, que está completando mais um ano de vida. Também, em nome da Maria José, gostaria de agradecer as orações por sua mãe. Não sei se todos os irmãos sabem, mas a mãe dela acabou tendo uma queda, acabou fraturando o osso da bacia, né, do quadril, e aí ela ficou uns dias internada, precisando estar com tudo normalizado para que ela conseguisse fazer essa cirurgia. Ela realizou ontem, com a graça de Deus, ela estava bem melhor e conseguiu realizar a cirurgia. Mas que os irmãos continuem apresentando a vida dela, a vida também da nossa irmã Maria José, a vida e a família do Cristiano e da Fabiana, e todos os irmãos que precisam da intervenção do Senhor, todos os irmãos que precisam de uma porta aberta, precisam de uma restituição, de um milagre. Esse momento nós iremos agradecer ao Senhor por sua vida que tem contribuído com essa casa, nos seus dízimos, ofertas e votos. Queremos interceder a você que precisa de uma causa do Senhor que está impossível aos seus olhos, mas aprenda que não existe nada impossível para o nosso Deus. Iremos orar também pela vida do nosso irmão Leonardo, que ministrará a palavra. Amém. Soberano Deus e Pai, nesse momento nós queremos ser gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pelo Teu carinho, Teu cuidado para conosco. Pai, dissipa todos os males, tudo que nos oprime, que tem nos afligido. Pai, tem sido dias tão difíceis que estamos vivendo. Cada dia mais somos pegos com notícias, com informações que doem o nosso ser, o nosso coração se entristece. Mas nós queremos pedir a Ti, Autor da vida, sopra em nós o Teu fôlego, sopra em nós a Tua vida, Pai, que possamos fluir como um rio, vida e vida em abundância, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tudo que tem sido como opressão, como correntes, como peso, Senhor, sobre a vida dos Seus filhos, pesadelos, tormenta, pensamentos contrários, pensamentos nulos, eu aniquilo pelo Teu poder e peço que a Tua graça salvadora e remidora esteja estendida sobre essas vidas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Pai, quantas aflições padecemos, quantas coisas temos vivido, mas em todas elas vemos as Tuas mãos. Então cuide de cada casal, de cada pai, mãe, de cada filho, de cada profissional, ó Pai, que precisa do Seu trabalho para se manter. Guarde, Pai, a vida dos Seus filhos, guarde, Senhor, o trabalho deles, guarde, Senhor, a cada um dos seus irmãos, dos nossos irmãos em saúde, não deixa que mal nenhum os atinja, que praga alguma chegue até eles. Intercedo e peço também, ó Pai, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, repreendo o devorador, o migrador, o pugão, a lagosta, mas traga, Senhor, a existência o que não há, dê alegria, Senhor, dê a paz de espírito aos Seus filhos, que em todas as coisas o Seu nome venha a ser adorado e glorificado. Da mesma forma, Pai, intercedo pela vida do Léo, que ministrará a Tua santa e bendita palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que Ele possa ser boca de Deus sobre a face da terra nesse momento, e que possamos estar, ó Pai, com os nossos corações como terra fértil para receber a boa palavra e que ela possa germinar no tempo oportuno. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Diga comigo, você não vai parar. Você não vai parar. Nós não vamos parar. O Senhor nos trouxe nessa noite aqui para nos dizer que nós não podemos, nós não devemos e nós não vamos parar. Amém? E ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. E Jesus está te dizendo, eu te mandei fazer algo, eu te determinei a cumprir algo, cumpra, pois eu estou contigo, eu sou contigo, eu ainda sou fiel, eu sou o guarda fiel, eu sou o Deus, quem vai te salvar. Amém? Nos acompanhe aí, se você tiver com a sua Bíblia, abra no livro de Mateus apóstolo, no capítulo 14 e no versículo de número 22. Mateus 14, 22. Amém? O Senhor nos diz o seguinte, na palavra dele. Vou pegar uma outra tradução aqui, irmãos, que é uma tradução que eu gosto muito, que é a King James atualizada. Amém? A palavra do Senhor lá no livro de Mateus 14, 22, diz o seguinte: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos. Em outras traduções vai dizer que Jesus ordenou. Em outras traduções diz que Jesus ordenou. Mas aqui ele diz que ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, quando os discípulos o viram, andando sobre as águas. Ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam com medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Pedro, vem. Aleluia. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento e da tempestade, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a sua mão e o segurou e lhe disse: me ajuda aí, Shell. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, glória a Deus, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia, aleluia. Me guarda. Glória a Deus. Ele me guarda, Ele guarda a sua vida e Ele te estende a mão nesse momento.
Imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, exclamando: verdadeiramente és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Aleluia. Essa palavra é muito conhecida, nós já ouvimos inúmeras vezes, inúmeros pregadores ministrarem essa palavra, aqui mesmo na igreja nós já cansamos de ouvir. Mas a palavra do Senhor, ela diz que ela é nova todos os dias. Ela pode não ser nova neste momento para você, mas ela vai se renovar no seu coração. O Senhor vai falar contigo. E aqui o Senhor, Ele nos chama e nos diz para nós irmos numa missão. O Senhor colocou no meu coração algo, Deus colocou algo na minha vida, Deus determinou que eu faça algo, e eu tenho que ir adiante dEle, pois Ele está cuidando de mim, mesmo que Ele esteja longe, como estava aqui, diz que o barco já estava longe. Lá no livro de Marcos, ele diz que o barco já estava muito longe, a mais ou menos 15 estádios. No livro de João, menciona que Jesus conseguia, do monte que ele estava, ver os discípulos remando, e eles já estavam longe. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite, mesmo que você se sinta longe, mesmo que você esteja longe do Senhor, Ele ainda te alcança e te vê. Ele ainda consegue te enxergar. Em meio a essa escuridão que você tem vivido, em meio a essa tribulação, a esse vento, a essa tempestade que você tem enfrentado, o Senhor ainda te diz: eu estou te vendo, eu ainda consigo enxergá-lo, aleluia. Apesar da escuridão, apesar do avançar das horas, no seu entendimento já é tarde, mas o Senhor está te dizendo: ainda não é tarde, porque eu não estou no ditado popular, eu não tardo, eu chego na hora exata, a minha justiça é justa, e Deus, Ele chega no momento certo. É nesse momento que o Senhor está te dizendo: eu estou te vendo, eu estou contemplando a sua aflição. E a palavra do Senhor aqui, Ele vai nos dizer que o barco estava no meio do mar, e na quarta vigília, Jesus se dirigiu até eles, e Jesus está te dizendo: eu estou indo ao seu encontro, eu estou chegando diante de ti. E aí Deus faz as coisas nas nossas vidas, irmãos, e a gente olha, vê o sobrenatural de Deus e fala: não, isso é um fantasma, isso não existe, Deus não pode ter feito isso na minha vida. Nós duvidamos. Nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso e Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mas nós não cremos, nós não entendemos o agir de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor, qual era o sentido, irmãos, de Jesus mandar os discípulos adiante dEle, se Ele iria para o mesmo lugar que eles? E aí você vai perguntar: mas o que isso tem a ver, Léo? Jesus, Ele está fazendo algo na sua vida para te mostrar que Ele é poderoso, para você entender definitivamente, de uma vez por todas, de que você não precisa de ninguém além dEle. O Senhor, Ele está movendo o vento, está movendo as águas, está provocando toda essa tempestade para te mostrar quem verdadeiramente Ele é na sua vida. E para te dizer que sem Ele, você não é nada. Sem Ele, você não vai alcançar o seu objetivo. Sem o poder dEle, sem a mão dEle sobre a sua vida, para te resgatar quando você afundar, você não vai ser nada. E aí Pedro, querendo saber se verdadeiramente era Jesus, duvidando se Jesus estava ali, de frente para eles, andando sobre o mar, Pedro indaga a Jesus: se é o Senhor, mestre, faça com que eu vá até aí, diante de ti.
E num determinado momento, Jesus diz para ele: venha. E aí Pedro sai do barco. Dali, não sei quantos passos, a palavra não menciona, mas acredito eu, que ele olhando para Jesus, a palavra diz que ele olhava para Jesus. E ele deu alguns passos na direção de Jesus sobre o mar, sobre as águas. E aí ele viu o poder do vento, o poder do mar revolto, a tempestade que assolava aquele local, aquela região, naquele momento. E ele comparou aquilo a Jesus. E deu superioridade a todas essas coisas e não a Jesus. Quem é ali mais poderoso? O vento que soprava e fazia tempestade? Que revoltava o mar? Ou Jesus que andava sobre as águas? Em meio a toda aquela tribulação, Jesus veio. Põe aí para mim, amor. Salmo 119, aliás. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus veio como a luz no caminho daqueles que estavam naufragando, remando contra a maré, porque na palavra do Senhor lá em João, ele diz que os discípulos remavam contra o vento, ou seja, eles remavam contra a maré. E em determinado momento, eu posso imaginar que alguns dos discípulos diziam: vamos voltar, porque nós não vamos conseguir, nós vamos afundar, nós vamos parar. E Jesus está te dizendo: não pare, não pare, não tenha medo, eu estou contigo. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Não me importa se nós estamos sendo assolados pela dificuldade financeira, não importa se você está sendo assolado pela doença, se você está sendo assolado por algo de natureza que nós desconhecemos, mas confie plenamente que Jesus é poderoso para te livrar, para te resgatar dessa situação, para te tirar dessas profundezas que você se encontra. Pedro, ele começou a olhar para a dificuldade, começou a olhar para os lados, e olhar para a situação, e começou a afundar. E Jesus chegou com a sua mão, aqui ó, Isaías, nós estamos com um projeto de orar por alguns casais da nossa igreja, de falar com alguns casais, e nós temos separado essa palavra para os casais. A palavra do Senhor lá no livro de Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, ou seja, eu te ajudo com a minha mão. Sou eu o Senhor que te ajudo, sou eu que te esforço, sou eu que te dou ânimo. Se você está desanimado, se coloque diante de Deus nesse momento. Se coloque diante dele e peça: Senhor, me dê ânimo. Senhor, me dê forças. Me ajuda, Pai. Nós precisamos mudar a direção que nós estamos indo. Nós precisamos mudar a nossa atitude perante Deus. O Senhor, Ele espera que nós vamos adiante dEle. Ele espera que nós sigamos o caminho. Ele espera que nós alcancemos o objetivo, confiando plenamente que Ele está conosco. E não simplesmente que nós paramos, pensamos, começamos a refletir: será? Mas olha aí a tempestade, olha o mar, olha o vento. Nós estamos remando, e não temos objetivo, não conseguimos alcançar o objetivo. Está difícil, eu sei que está difícil, nós todos sabemos das dificuldades que todos nós estamos enfrentando, mas o Senhor está te dizendo: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. O Senhor está nos dizendo nessa noite: não temas, não tenha medo, não se preocupe, pois eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Ele entrou no barco,
após resgatar Pedro, após estender a sua mão, salvar a vida de Pedro, eles entram no barco e o vento simplesmente cessou. Olha que maravilha. Jesus é tão poderoso que ele, além de ajudar Pedro, ele entrou no barco e, sem dizer uma palavra, o vento parou, simplesmente parou. E a gente ainda duvida que Jesus possa fazer algo na nossa vida. A gente ainda duvida que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dos nossos familiares, que Deus possa salvar os nossos amigos, os nossos parentes, que Deus possa reverter uma situação muito difícil que nós não consigamos reverter. Nós ainda duvidamos disso, nós não cremos que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nesse momento nas nossas vidas. Eu já preguei aqui sobre isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é a esperança daquilo que ainda você não tem, mas você está esperando. Você tem que acreditar, você tem que confiar 100%. 99% não é confiar, 100% você tem que entregar na mão do Senhor e dizer: Deus, eu creio em Ti, Pai, eu creio nas Suas maravilhas, eu creio nas Suas promessas, e eu confio plenamente no Senhor, e eu entrego todas as minhas ansiedades, todas as minhas dificuldades, todos os meus propósitos estão diante de Ti. Trabalha, Pai, eu vou adiante no caminho, Senhor, e o Senhor vai abrindo as portas, vai abrindo os caminhos, vai tirando as pedras, vai iluminando, Senhor, este lugar. Me leva, Senhor, diante do seu querer, da sua vontade, plenamente confiando em Deus. É isso que nós temos que fazer, embora seja difícil, é complicado muitas das vezes a situação que nós estamos, é muito difícil, é muito complicado. Nos sentimos sozinhos, nos sentimos acolhidos pelo Espírito Santo. Você pode estar sozinho no seu quarto, mas creia, você nunca está só, porque o Espírito Santo está, mesmo que você não tenha companhia de ninguém ali, nenhum familiar, de nenhum amigo, mas você tem a companhia do Espírito Santo, que Ele não nos abandona. Nós estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou, aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, única e exclusivamente por nossa causa. O único motivo do Senhor ter morrido, de Jesus Cristo ter se entregado, foi para salvar a minha vida e a sua vida. Então creia que Ele é poderoso para te salvar. E você pode ser... Jesus tinha 12 discípulos. Eu ouvi isso ontem e fiquei maravilhado. Jesus tinha 12 discípulos, certo? Não era 12? 11 poderiam dizer assim: eu vi Jesus andar nas águas. Mas só um poderia dizer: eu andei com Jesus nas águas. Só um deles podia dizer. Pedro era o único que podia dizer: eu vivi a experiência com o Senhor. Eu desci do barco e andei sobre as águas. Os demais poderiam contar da experiência de Pedro, mas Pedro poderia dizer: eu vi Jesus. Sabe por quê? Porque eu andei junto com Ele. E está na hora de você descer do barco e ter a experiência com o Senhor. Ele está te chamando. Se você acha que no barco está difícil, que essa situação no barco está difícil, Jesus está te chamando para uma situação pior. Ele vai te colocar sobre as águas em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio ao mar violento. Ele vai te colocar nessa situação para te mostrar que Ele é Deus. Se você acha ainda que está ruim, você ainda está no conforto, porque você está dentro do barco. Mas se você é do barco, você vai ver que a situação não vai piorar, ela vai melhorar, porque o Senhor vai entrar na sua vida. Ele não vai entrar no seu barco, Ele te convida para você descer do barco e andar com Ele. Essa é a visão que Deus quer te dar. Ele não quer que você veja perifericamente. Ele quer que você veja amplamente a situação. Que você viva, que você tenha experiência com Ele. E não simplesmente, olha, Deus fez na vida daquele fulano, Deus fez na vida do ciclano, Deus é bom com Beltrano. Não, Deus é bom comigo, Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu tive a coragem de descer do barco e experimentar a experiência que o Senhor me colocou diante de mim.
E é isso que o Senhor traz para nós nessa noite. O Senhor está te dizendo: você vai ficar no barco ou você vai vir de encontro a mim? Mesmo duvidando, mesmo tendo medo, porque Pedro temeu. Ele é ser humano como eu, ele era ser humano como eu e como você, feito de carne e osso, cheio de dúvidas, cheio de ansiedade, cheio de perguntas, mas mesmo assim, ele teve a audácia de pisar fora do barco, em meio àquela situação tribulosa, em meio àquela situação caótica que eles estavam vivendo. Pedro foi corajoso o suficiente para dizer para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Ou você vai ficar de dentro do barco olhando e falando: é um fantasma. Porque é isso que nós fazemos. Jesus está fazendo maravilhas na nossa vida, Deus tem nos dado coisas grandiosas e nós não reconhecemos. Os discípulos, eles almoçavam com Jesus. Eles viviam o dia todo praticamente. Antes dessa palavra, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, não é isso? Antes dele mandar os discípulos atravessarem o barco, atravessarem o mar para o outro lado no barco, ele já tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentado uma multidão. E os discípulos, quando o viram, disseram: é um fantasma. Até quando você não vai reconhecer o trabalhar, o mover e o agir do Senhor na sua vida? Até quando você vai achar que tudo que você conquistou até agora, que tudo que você fez até agora foi pelas suas próprias mãos? Se na palavra do Senhor, lá em Isaías 41:10, ele diz que é Ele que te ajuda, que é Ele que te sustenta, é Ele que te esforça. Não vem de nós, a graça é dada por Deus, é um dom de Deus, não vem de nós, não nasce em nós. A graça veio dos céus, veio de Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos agraciou nessa noite para te dizer: não pare, não tenha medo, se esforce, pois eu te ajudo, eu estou contigo, não tenha medo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Não tem outra situação, a gente não pode fugir, irmãos. O que nós vamos fazer? Como os discípulos pensaram: vamos voltar? Dá para voltar? Em determinadas situações você ainda consegue voltar atrás, mas em outras não tem mais solução. Nós estamos ainda fazendo um tratamento de gravidez, eu e minha esposa. E o médico chegou e falou: olha, isso lá no início de março, nem tinha esse negócio de quarentena nem nada. Ele falou: ó, está vindo coronavírus, o que vai acontecer? Talvez a gente tenha aí uma paralisação das coisas, o que vocês querem fazer? Eu perguntei: o que a medicina está recomendando? Ele falou: a medicina não recomendou nada até o momento. Eu falei: então vamos continuar, doutor. Por quê? Porque nós vamos nos acovardar agora? Vamos deixar para trás tudo que nós trilhamos? Vamos deixar de fazer tudo que nós fizemos? Nós vamos perder tudo aquilo que nós fizemos até o momento? Você vai jogar fora tudo aquilo que Deus te deu até esse momento? Você vai abandonar o barco? Você vai pular fora? Ou você vai enfrentar a situação e dizer: Senhor, seja comigo, porque eu estou indo adiante, como o Senhor tem ordenado. Eu vou entrar no barco e vou começar a remar, e o Senhor está te dizendo: reme, reme, pois eu sou contigo. E se você não der conta, eu vou ao teu encontro, para te ajudar. É isso que o Senhor está nos dizendo. Você não deve parar, você não deve ter medo, você não deve pensar, nem sequer um segundo, se Deus é contigo ou não. Porque eu vou te afirmar, Ele é. Pois lá em Isaías 41:10 ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Você quer mais o quê? Você está esperando mais o quê de Deus? Se Ele está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. A Shell ama essa palavra, não ama, Shell? Josué 1:9, como é? Diz aí para nós.
Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que bênção. Olha Deus falando aos nossos corações mais uma vez. Não temas, esforça-te, porque eu sou contigo, por onde quer que você andares. Não é se você for lá no fogo, se você for na água, se você estiver na tempestade. Não, é por onde você estiver, aonde você for, em todos os lugares, o Senhor te olha e te vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lá em João, essa mesma palavra de Jesus sobre andar sobre as águas, lá em João ele relata que do monte de onde Jesus estava, ele via o barco muito longe. Ele via os discípulos sendo atribulados pelo vento e pelo mar revolto, mas ele ainda os via. E o Senhor está te dizendo: eu ainda te vejo, eu ainda contemplo a sua necessidade, eu ainda contemplo a sua dificuldade. E eu digo para você mais uma vez: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha mão. Amém? Então não tenha medo, não tenha medo do coronavírus. Respeite as orientações médicas, respeite as orientações de ficar em casa, de se manter recluso, de isolamento social, distanciamento social, use máscara. Cumpra todas as determinações que a ciência nos apresentou. Mas não temas, porque praga nenhuma chegará à vossa tenda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos encerrar com um louvor. E em seguida nós vamos nos despedir. Que você tenha um resto de semana abençoado. Na próxima sexta-feira estaremos aqui com o presbítero Adilson. No domingo, pastor Ari ministrando a palavra do Senhor. Que Deus seja contigo, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, curando e restaurando todos vocês, amém? Que Deus seja louvado e engrandecido eternamente por todo o propósito que Ele estabeleceu debaixo do céu. Que essa palavra você tome posse dela e que ela se cumpra sobre a sua vida. Por mais que o vento assopre, por mais que você desça do barco e Jesus te chame e a sua fé se estremeça, Ele permanece ali do seu lado e Ele virá ao seu socorro. Eu tenho certeza que o Senhor é poderoso e Ele dará aquilo que precisamos para viver em nossos dias. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar.